Nos dias de hoje, acho que é fundamental você ter essa identidade regional, essa identificação com as pessoas, para o público com o qual você se dirige, com o qual você conversa. Então eles, muito mais hoje, procuram essa identificação, procuram se ver, procuram ver as suas culturas, o seu dia a dia. O que lhe interessa, rigorosamente, é o que está no seu entorno, é o que lhe deseja, é o que lhe interessa mais. Diferentemente do que a gente tinha há pouco tempo, há bem pouco tempo inclusive, de consumir muito o que vem de fora, o que não está muito próximo da gente. Então esse interesse despertou ainda mais a curiosidade do público e a atenção das pessoas que estão vendo ali uma identidade regional muito conhecida deles. Coube ao Estado de São Paulo, pelas mãos do jornalista Assis Chateaubriand, introduzir no Brasil, em 18 de setembro de 1950, a televisão, veículo de comunicação desconhecido até então. Embora já estivesse em funcionamento regular desde 1931, nos Estados Unidos, pela National Broadcasting Company, iniciativa precedida de inúmeros estudos e experiências na Suécia, Alemanha, Inglaterra, Rússia, Escócia e Estados Unidos da América, que remontam ao final do século XIX e às 3 décadas iniciais do século seguinte. A primeira experiência de que se tem notícia em termos de emissora regional foi em Santos, no final de 1957, uma experiência frustrada que durou meses apenas. Apesar disso, foi a primeira emissora brasileira a operar com equipamentos nacionais, que além de tudo foram criados em Santos mesmo e por empresários que não tinham qualquer experiência anterior em eletrônica. Efetivamente, a primeira emissora a se regionalizar dentro do conceito atual foi a TV Globo, que iniciou suas atividades em Campinas em 1979, com a proposta de resgatar as identidades regionais, seguida pelas redes Bandeirantes e SBT. O processo de regionalização foi percebido no início dos anos 80 do século passado, com as transformações ocorridas nos meios de comunicação. Época em que cresce o número de emissoras de televisão, são lançados satélites domésticos, aparecem emissoras em UHF e parabólicas. Corporações internacionais passam a investir mais em radiodifusão e telecomunicações, e são formadas redes regionais de televisão. É interessante observar que os conglomerados midiáticos brasileiros nacionais têm relação direta com os regionais, como é o caso da Rede Globo, com afiliadas em todo o país, retransmitindo sua programação. As emissoras regionais, afiliadas das grandes redes, acompanham os índices de audiência de suas emissoras mães e acabam se beneficiando por entrarem na grade de programação, que é uma garantia de audiência e pela forma com que dividem o bolo publicitário, o que acaba lhes garantindo também qualidade, que retorne à audiência e retoma um ciclo que garante sua manutenção. Só em 1984, Caruaru teve a sua primeira empresa televisiva. Surgia aí a TV Tropical. A TV Tropical está sendo e continuará a ser, estou certo, a imagem de um novo Pernambuco. Um Pernambuco que não se restringe nem ao litoral, nem apenas à faixa de 11% da Zona da Mata. ZYB 300 TV Tropical Caruaru. A imagem viva do Nordeste. Em 1984, quando da fundação da TV Tropical, aqui em Caruaru, até 1991, nós ficamos única e exclusivamente como o único canal de televisão local. A partir de 91, quando surgiu a TV Asa Branca, aí sim começou a concorrência de o público local e o público da região ter mais uma opção, né, de programação local. A TV Jornal foi a primeira do Nordeste e a primeira do Brasil a ter um prédio construído especialmente para abrigar uma emissora. E o povo se via e se aplaudia vendo-se na sua própria televisão.
Uma emissora local possibilita ao grupo e região em que atua que se intercomuniquem e se auto-identifiquem, pois fornece informações coerentes e adequadas às suas necessidades e interesses da comunidade, estimula a formação de consciências críticas e revaloriza a cultura local. É claro que se você está numa transmissão nacional, se você puder suavizar esse sotaque, vai ser legal, porque ele acaba não agredindo, né, quem está ouvindo do outro lado, o público. O público, ele quer, na verdade, ele quer se sentir bem, ouvir aquela comunicação, entender aquela comunicação. E às vezes, quando você carrega num determinado sotaque, você acaba não sendo muito confortável para a audição do público. Então, não precisa você acabar rigorosamente, destruir com qualquer que seja o sotaque. Mas acho que o ideal é você se suavizar para que o público do sul, do sudeste, do norte, do centro-oeste, enfim, todos os públicos possam te ouvir agradavelmente, que você possa ter uma comunicação agradável para todas essas pessoas. Eu acho que a gente se incomoda quando a gente ouve um sotaque diferente do nosso. Então, quando isso é muito forte, muito marcante, muito carregado, a gente se incomoda. Então, é dessa mesma forma que o público reage. Bom, não há uma diferença, assim, digamos, marcante. Cada um faz para o público que interessa. Então, você tem uma programação local, então aquela programação local interessa para as pessoas que acompanham aquela programação. Então, e quem acompanha a programação nacional também tem interesse nos assuntos que lhe dizem respeito. Então, são assuntos que são fundamentais. Você não pode só focar no assunto local e também não pode só focar no assunto nacional. Claro que muitos assuntos nacionais interessam as pessoas, interessam ao público. Então isso faz com que as pessoas tenham interesse nos dois assuntos. Você faz um jornal local, você faz um jornal para aquele público especificamente. Mas sabendo que na sequência você vai ter também um noticiário nacional que vai contemplar o interesse dessas pessoas. Observa-se que o quadro atual vem mudando e o desafio passa a ser a programação de qualidade, voltada para a comunidade, identificando os telespectadores com sua cultura. O grande trunfo das emissoras regionais, de acordo com as pesquisas da revista Meio e Mensagem, foi o investimento comercial dos anunciantes nas regiões. Os mercados regionais passaram a ter peso importante na estratégia das empresas. Além disso, os grupos regionais estão investindo em sinais via satélite para melhorar a qualidade da transmissão. Diante de tantas evidências, não se pode ignorar que a regionalização é uma necessidade da mídia brasileira, pois, num país com mais de 190 milhões de habitantes, verifica-se que a preservação das raízes se faz necessária para combater e encarar todos os desafios do mundo contemporâneo. Especialistas das maiores redes de televisão do país confirmaram que a regionalização é um novo caminho para as emissoras,